Boa noite, gente. Tudo bem? Só para confirmar, tá todo mundo me escutando legal aí? Beleza. Acostumando aqui nesse formato da palestra silenciosa, mas tá valendo. Eu sou o Kenneth Correia, eu vou me apresentar daqui a pouquinho no slide, mas eu quero trazer um assunto que eu acho que Goiânia tá meio que formando aí a capital brasileira de discutir o assunto do tal dos agentes inteligentes, né? Tava conversando com o Sandeco, embaixador aqui da Campus Party, e ele tem feito aí um conteúdo muito legal no canal do YouTube dele. E eu vou contar um pouquinho para vocês a história que acabou culminando na publicação desse livro aqui, que eu até trouxe uma cópia dele, deixei escondidinha por aqui, que é Organizações Cognitivas, e um pouquinho de como é que eu cheguei nessa conclusão e, principalmente, que eu acho que é o que muita gente que está querendo saber sobre agentes tem me pedido, os casos de uso. Né? Ah, que legal, hahaha, e aí, como é que eu uso? Como é que eu gero valor? Então, eu vou trazer para vocês alguns dos casos de usos que eu peguei na época também. Só para confirmar a passagem do slide aqui. Só um minutinho, gente. Obrigado. Então, eu sou o Kenneth Correia, eu sou professor na Fundação Getúlio Vargas. E aí, para quem é da área de ciência da computação, tecnologia, desenvolvimento, engenharia, você vai falar, FGV, o que esse maluco está fazendo aí? Que, na verdade, a minha base, meu background, minha formação é na área de gestão. Mas eu sempre tive esse pé em tecnologia. E lá na FGV eu trabalho com uma disciplina que a gente são cursos de MBA. Então eu converso com os adultos, com a galera executiva normalmente dentro das empresas. E a minha disciplina lá chama-se Tecnologias Emergentes. O que significa isso? Que hoje é IA generativa. 2 anos atrás era metaverso. 2 anos antes disso era blockchain. 2 anos antes disso era Big Data. E assim por diante, até quando eu comecei essa brincadeira, que era e-commerce a novidade da vez. Então sempre tem alguma tecnologia que está sendo mais falada, que está sendo mais discutida. Eu normalmente estou próximo, estou aplicando, estou usando. E gosto também das tecnologias que têm uma aplicação para o negócio. Por exemplo, computação quântica. Cara, que legal, que bacana. Dá para fazer alguma coisa na minha empresa? Não, não me interessa. Estou próximo, estou escutando ali, mas não estou aplicando, não estou usando, não tem valor para mim, para o que eu faço e como eu trabalho. Então eu gosto sempre quando a gente consegue aplicar. Também sou palestrante de TEDx, fiz um TEDx um mês atrás agora, meu segundo. E tenho uma empresa chamada 8020 Marketing. O meu principal negócio hoje é essa empresa, onde eu atuo com algumas das multinacionais que são líderes dos seus segmentos. A minha empresa começou em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, então a gente está aqui no Centro-Oeste, em Goiás. Também nasci, a empresa começou no Centro-Oeste. A gente tem alguns clientes no segmento do agronegócio. Então a JBS, que é a proteína animal, até vou contar um case legal deles. A Mosaic, que é da área de fertilizantes. Aí eu pulo para a parte florestal, estou com o pessoal da Suzano. Então são algumas das empresas que são líderes em diferentes segmentos. Normalmente empresas muito grandes, eu tenho uma proximidade para a gente botar uns projetos experimentais, que é o que eu tenho feito com os agentes desde o começo do ano. E aí, gente, eu achei que o melhor jeito de falar sobre esse assunto, o que eu poderia trazer para a mesa que, de repente, o professor Sandeco já não tenha falado no canal do YouTube dele, outros palestrantes que estão falando sobre agentes aqui hoje, eu assisti algumas palestras bem legais, talvez não tenham falado. Eu acho que são as histórias, ou seja, como que isso é utilizado, de onde que isso nasceu do ponto de vista de operação e de negócio. E aí, gente, essa história volta 10 anos do tempo. 10 anos, Copa de 2014. Eu sei que é difícil da gente lembrar, né? Por 7-1 motivos, essa não foi uma Copa muito bacana pra gente, mas eu tive uma dor dupla nessa Copa. Porque eu estava trabalhando pro pessoal da FIFA, feliz da vida, uau, que legal, vou trabalhar pra FIFA, show de bola, tarará. E a gente fechou um projeto com eles para fazer social media listening, que na época, 10 anos atrás, também era uma tecnologia emergente. Basicamente, você capturar o que as pessoas estão falando nas redes sociais, classificar esses assuntos, saber o que é positivo, o que é negativo, quem que está comentando, que tipo de impacto que isso está tendo. A gente faz isso para a FIFA. Não sei se vocês lembram na época da Copa, mas quando terminava o jogo, tinha esse negócio chamado FIFA Fan Fest. Cara, e era um rolo. Imagina isso aqui nas capitais do Brasil. O brasileiro é festeiro, né? Aquela povo do mundo inteiro. Terminava o jogo, não interessava de que seleção que era, ia todo mundo pra farra. E nessa época, as redes sociais, aí eu tô inspirado na palestra do Orkut, de agora a pouco, né? As redes sociais estavam começando a ganhar atração. Então as pessoas postavam pra caramba. E eu estimei no começo do projeto que com um time de 3 pessoas eu ia conseguir classificar as postagens de todo mundo. Nossa, sabe aquele errei rude, assim, errei horrível, meu Deus do céu. 3 pessoas não estavam dando conta, a galera postando pra caramba. Não era tanto Instagram, naquela época era mais Facebook e Twitter.
e a gente tentando classificar aquilo. Peraí, é positivo, é negativo? O que essa pessoa quis dizer? Será que era ironia? De 3 pessoas, a gente foi para 4, para 5, para 6. Eu cheguei a 8 pessoas no time, aí eu já estava no prejuízo faz horas, e eu tive que virar para a FIFA e falar, não deu. A gente não vai conseguir classificar. E aí eu entreguei um relatório para eles, tipo, 2 meses depois da Copa. Era isso que falaram de vocês lá em junho, né? Porque a gente não conseguiu classificar tudo que tinha para fazer. Quem dera, nessa época, tivesse o GPT, né, cara? Puta, um modelinho de linguagem ia ter quebrado um galho do caramba, porque a gente fazia tudo na mão, né? Tô contando uma história de 10 anos atrás aí. Bom, aí... Peraí. Vamos lá. Então, depois dessa história, né? Lá por 2016, 2017, aparece o artigo, o famoso artigo lá, atenção é tudo que você precisa, dos mecanismos de atenção, introduz o conceito do Transformers, vira a tecnologia que dá origem ao OpenAI. E aí eu, pessoalmente, fui ter contato com a tecnologia ali em 2021. Na época, ainda não era o GPT o principal modelo. Eu usava um modelo chamado DaVinci. DaVinci 002, se eu não me engano, era o modelo. Cara, e aquilo foi fabuloso. A gente ainda prestava esse serviço, eu presto ele até hoje. E aí foi demais. Inclusive, os caras da OpenAI, quando lançaram as primeiras versões dos modelos, dos LLMs, hoje a gente está chamando assim, eles falaram que esse era um dos usos. Fazer classificação de conteúdo. Porque o Transformer é muito bom em encontrar esses padrões. Principalmente tratar um desafio que sempre foi muito grande para esse tipo de análise, que é o sarcasmo, que é a ironia, que é a comunicação indireta. Quando a pessoa fala uma coisa tipo, amei, mas na verdade ela odiou. E aí, como é que eu saco isso? O modelo de linguagem é safado para entender essas coisas, captar isso bem. E aí a gente começou a usar isso pra caramba ali por volta de 2021, nesse processo de social media listening. Bom, aí, galera, que começa a brincadeira. Por quê? Quando eu saí de um modelo de classificação manual e passei para o modelo de classificação com os modelos de linguagem, o ganho foi óbvio, um ganho de automação, um ganho de produtividade, um ganho de velocidade. O que eu não contava é que a gente começou a ter um ganho de qualidade. Em algum momento, e eu não sei assim a data exata, mas em algum momento a chave virou. A gente passou a ter resultado melhor com a classificação do GPT do que a gente tinha com as pessoas. Inclusive, tem muita gente nessa discussão de será que as máquinas vão tomar o trabalho dos humanos, não sei o quê? E aí a pessoa fala assim, não, mas o computador nunca vai compor como o Mozart. Cara, é o seguinte, a gente não está tentando tretar com o Mozart. Eu estou tentando tretar com a Maria da classificação de social media. Se fizer melhor com a Maria, eu estou pronto para usar. Tá fácil, tá rápido. Então, eu não estou brigando com o pico de excelência da curva de Gauss dos 6 desvio padrões para cima. Eu estou brigando com a média, caramba. Passou de 64% das pessoas, eu estou pronto para abraçar. Então, a gente começou a ver mais resultados. E aí os caras também começaram a melhorar os modelos. Aí a gente chega em 2022, estava na época do GPT 3.5, eu fui convidado pelo Sérgio Sacani, Ciência Sem Fim, o podcast, para falar de metaverso, porque lá em 2022 estava tendo ainda essa discussão, agora a Meta, né, tinha mudado de nome, e ele queria saber sobre isso, e eu sempre enfiado nesses assuntos, ele me chamou lá. Só que no finalzinho da entrevista ele falou assim, o que não? Mas me fala uma coisa, cara, tem alguma novidade, alguma coisa aí? Cara, e aí na hora, eu juro, não foi planejado, assim, não tava, mas eu tava brincando com esse negócio, já tinha umas coisas rodando. Eu virei e falei, Sacani, tem esse tal de GPT-3, era a época, a versão, né? Dá uma olhada aqui. E aí ele até fez uma pergunta sobre buraco negro, eu acho, e respondeu na hora. Agora, vocês tentam imaginar que essa é uma história quando ninguém no planeta tinha visto o chat GPT. Então era realmente um negócio impressionante. Hoje a gente olha e a gente fala, nossa, que resposta ruim, nossa, essa resposta fraca. Mas, cara, para pensar a capacidade desse negócio de entender o que a gente está perguntando e trazer uma resposta. Não é que é perfeito, a gente tem os problemas de alucinação e tudo mais, mas a questão é que a qualidade está melhorando muito. E o ponto que eu quero trazer é um elemento que a gente chama de propriedades emergentes, que é o seguinte, os caras foram aumentando o número de parâmetros, eles foram colocando mais conteúdos e mais parâmetros para tratar esse conteúdo. Quanto maior era a base de dados de conteúdo que eles usavam, mais eles perceberam que o modelo desenvolvia habilidades. Então ele foi planejado lá atrás para fazer classificação de texto. Agora ele está fazendo conta de matemática. Aí você fala, cara, conta de matemática? Mas como assim? Não é assim que faz conta. Ninguém faz conta com texto, né? Mas de alguma maneira, ao assimilar o contexto das palavras, dos documentos, dos livros, do mundaréu de base de dados que ele pegou, ele começou a demonstrar algumas dessas habilidades. E aí um exemplo que eu gosto de usar, eu usei isso aqui no lançamento do livro,
é a seguinte frase. Eu suspeito, tentem acompanhar o raciocínio. Eu suspeito que você duvide, que eu entenda, que ela acredita, que ele quer, que eu pense... Eu já me perdi. Eu tô tentando ler aqui, já tô totalmente perdido. Mas aqui no Brasil a gente é bom de novela, né? Isso aqui é tipo novela, sabe? O cara acha que a mulher acha que ele acha que a outra pessoa acha que ele acha que é alguma coisa. O GPT-4 entende essa parada. Isso aqui é um negócio chamado teoria da mente, é um negócio utilizado para entender a diferença do cérebro lá do bebezinho, do toddler, né, que é o que já começa a andar, da criancinha, do adolescente, do adulto. Você usa a teoria da mente para avaliar, para entender isso. Então, isso aqui é teoria da mente de 6º grau. Isso aqui é adulto de ensino médio completo que consegue assimilar. Tá? Então, só para dar a base. Então, essas propriedades é o que me deixa, com toda essa tecnologia, mais espantado. Porque no fim do dia, essas propriedades não foram planejadas pelos malucos que inventaram esse método. E aí, se é para ter medo de alguma coisa de IA, é isso, né? É a hora que o criador não pensou numa habilidade e a cria tá usando, tá desenvolvendo essa habilidade. E falando em criador, não. E aí aqui eu peguei uma lista, isso aqui ainda é de 2023, tá? Lembra que depois disso aqui, saiu o GPT-4o, e agora o O1, que é aquele que racionaliza ou que pensa, como eles chamam, né? Que faz várias interações meio agênticos. Mas eles colocaram o seguinte, modelos pequenos, aritmética, correção de código e compreensão. Modelos médios, na classificação que o autor usou, quebra-cabeça linguístico, aqueles emoji movie. Sabe quando colocam os emojis e fala que filme é esse, né? Aí tem um DeLorean, um senhorzinho branco, De Volta para o Futuro. O GPT começou a entender o que era o filme a partir dos emojis. Aí os modelos grandes, muito grandes, né? Tá o GPT-4 ali. E aí ele já propõe o seguinte, e agora? E qual que vai ser a próxima habilidade emergente? E aí, galera, já que eu falei no criador da parada toda, vamos falar de ganhador de Nobel, né? Esse maluco aqui foi apontado pelo Nobel de Física esse ano, que é o Geoffrey Hinton, e ele combateu uma concepção que eu tô vendo ser muito discutida. E aí eu quero apontar dedos aqui, que é o seguinte, eu notei que quanto mais experiente a pessoa é em computação, computer science, tá? Engenharia da computação, ciência da computação, quanto mais ela entende, quanto mais ela domina, e quanto mais tempo ela já dominava IA, menos ela vê valor no LLM. E aí, de primeira, você fala, claro, eles são mais experientes, eles sabem que é uma merda. Não. É porque eles ainda acham que o paradigma que a gente está usando para avaliar LLM é o mesmo que a gente tinha que usar para avaliar um sistema de recomendação lá do machine learning clássico. Quando, na verdade, as habilidades são novas. Então, o que eu já ouvi programador falando? Não, isso aí é um autocomplete glorificado. A galera chama assim, né? Isso aí só completa a próxima frase. E o Hinton respondeu isso. Ele falou, cara, é o seguinte, no fim do dia, tudo pode ser resumido a isso é só, sei lá, você não é um ser humano, você é um macaco com menos pelo, né? Isso aí não é um carro, isso é um cavalo com rodas. Você pode falar essas besteiras. Só que é o seguinte, para você fazer um autocomplete glorificado, que basicamente é um autocomplete que descobre qual que é a próxima palavra mais provável, você tem que entender o contexto da parada. Não tem como você sugerir a palavra certa se você não entender o contexto. Então, opa, passei o slide aqui, né? Então ele é um autocomplete glorificado? Beleza. Mas para ser um autocomplete glorificado, ele tem que entender, você não pensou o suficiente. E eu gostei muito dessa defesa, porque eu tenho encontrado muita gente que fala, não, esse negócio de LLM aí, isso aí ele só pega, é texto dos outros, por exemplo, né? Só fala isso quem não usou o suficiente. Então, aí eu acho que um outro ponto de discussão importante, que é a separação do assistente e do agente. Porque já que a gente vai entrar no universo aí dos sistemas multi-agentes, né? O assistente, quem aqui já fez aqueles GPTs? Um GPT. Você sobe o conteúdo para ele, ele faz um RAG, né? Ele entende, vetoriza aquele conteúdo, você pergunta, ele responde com base nos seus documentos. Legal demais. Só que isso não é agente, isso é o assistente. Por quê? Você está abastecendo ele com conteúdo, mas as ações, as respostas todas dependem da sua interação, da sua pergunta. Você pede, ele faz. Quando a gente vai para o paradigma do agente, esse cara assume
mais autonomia. O agente, ele pode usar RAG, ele pode ter fine tuning, ele pode estar numa arquitetura muito próxima do assistente. Mas a gente começa a chamar ele de agente a hora que ele vai ficando mais autônomo. E aí eu acho que eu não coloquei no meu slide, mas eu vi um gráfico essa semana muito legal, que o pessoal do LangChain falou assim, a gente não está mais chamando de agente, a gente está chamando de agentic, que é uma palavra que não tem exatamente uma tradução. Se dias um cara me perguntou, eu falei, não sei, eu acho que é agêntico, sei lá. Mas a comparação que esse autor fez foi a seguinte, cara, você tem carro autônomo, mas não é que o carro é autônomo, o carro tem níveis de autonomia. Então ele vai ficando mais capaz de fazer algumas coisas sozinhos. Eu fui nos Estados Unidos, aluguei um Tesla, saí da locadora do carro, coloquei o endereço do meu hotel e ele perguntou, era let's go ou let me go? Aí eu falei, let me go, né? E o carro saiu dirigindo. Mas eu tinha que ficar atrás do volante o tempo todo, era uma exigência legal lá do estado de Nevada onde eu estava. Então o carro, ele está ganhando autonomia. E a mesma coisa está acontecendo com os agentes. É o quanto de autonomia o agente tem, é o nível do que o seu processo, o seu fluxo, o seu projeto, o seu trabalho é, de fato, agêntico. Eu não sei se a gente vai se acostumar com essa palavra aqui no português. Bom, aí, galera, eu fui para o MIT no meio do ano, bati um papo com uma das professoras do CSAIL, que é Computer Science Artificial Intelligence Lab, laboratório de computação e de AI. E aí fui ouvir um pouquinho do que eles estavam fazendo. E quando ela começou a me contar, a professora líder lá, Una May O'Reilly, o nome dela, ela falou assim, cara, a gente descobriu um negócio muito legal aqui. Ouve essa, Sandeco. A gente ouviu um negócio muito maneiro aqui, a gente está trabalhando com agentes adversários. Não é GAN, não, para quem é de AI, tá? É agentes adversários mesmo, 2 agentes. E ela usou essa metáfora do Bip, como é que a gente chama esse bicho? É o Papaléguas, obrigado. Do Papaléguas e do Coiote. Então ela falou, eu coloco 2 agentes, por exemplo. Um é o hacker, um é o cracker, faz o ataque de cibersegurança. O outro é o guarda. Então um está tentando invadir o sistema, o outro não quer deixar entrar. E aí por que ela usou essa metáfora? Porque esse, para quem não assistiu o desenho, né? O Papaléguas está tentando fugir do Coiote. O Coiote tem que fazer um plano melhor para pegar o Papaléguas. E o Papaléguas tem que desenvolver uma técnica melhor para escapar do Coiote. Então o que acontece? O Coiote faz do Papaléguas o melhor pássaro. E o pássaro faz do Coiote o melhor coiote. Então, os 2 agentes, por serem adversários, estão crescendo, melhorando. Lembra das propriedades emergentes? Só que, Sandeco, a hora que ela me falou isso, eu falei assim, cara, muito legal a sua metáfora. Mas você está usando 2 agentes? É porque, assim, lá no Brasil, a gente já está usando um pouquinho mais, né? E eu já vinha, desde o começo do ano, brincando de Crew AI. Cara, eu montei o mais cabuloso. Tinha 37 agentes, a minha estrutura. Falei, pô, você está trabalhando com 2? Aí me deu um estalo. Eu falei, cara, eu acho que eu posso contar essa história para o mundo. Eu acho que não tem ninguém falando sobre isso nesse contexto. Fui para cima e resolvi trabalhar com isso. Agora, da onde que veio isso e como que eu comecei a trabalhar com isso? Eu estou chamando, no meu livro, de redes de agentes inteligentes. Por quê? Porque, cara, o que eu fiz a primeira vez que eu entrei em contato com um framework desse, que foi o AutoGen, lá em dezembro do ano passado, era muito ruim, não funcionou. Eu me lembro, inclusive, de falar assim, nossa, esse AutoGen é uma merda. Mas ao longo do tempo, mesmo depois de usar o Crew AI, que eu vou falar um pouquinho, eu percebi que, na verdade, eu estava errado. E é legal isso com LLMs e com IA generativa, né? Porque normalmente quando a pessoa chega me falando, nossa, eu não gostei de tal LLM, eu achei a resposta muito ruim. Eu falo assim, olha, se tem uma coisa que eu aprendi com IA generativa é o seguinte, pergunta merda, resposta merda, né? Então, se você está recebendo muita resposta merda, né? Então, a mesma reflexão, não era o AutoGen que era ruim, era eu que estava usando errado. E aí, galera, o que eu percebi, vários aprendizados ali, mas um deles foi o tal do human in the loop, o ser humano no processo. Claro, quando a gente está no escopo de computação, a gente quer enxergar um sistema que é do começo ao fim fazendo tudo sozinho. Só que, gente, de verdade, quando você vai para a prática, para o mercado de verdade, é difícil pra caramba você simplesmente soltar os agentes e sair correndo. E eu não estou falando que o ser humano tem que fazer tudo, mas sabe aquela conferidinha? Deixa eu só ver como é que estão os agentes aqui. Ah, tá bom, pode continuar, pessoal, o trabalho. É mais ou menos isso. Eu coloco o humano como uma parte do processo porque ele ajuda a direcionar os agentes.
Porque quando você começa a colocar muito agente num sistema multi-agentes, né? São muitos agentes juntos. Então, não estou falando mais de 2, como ela estava fazendo. Agora eu estou falando de N agentes. Eu também considero os agentes humanos. Então, são os agentes de AI com os agentes humanos no processo. Bom, aqui é uma sacada do Andrew Ng, que ele fala o seguinte: por que é legal usar arquiteturas de agentes? Qual é a vantagem? Porque tem muita gente que me pergunta, ô Kenneth, mas isso aí que você está falando, eu não posso montar um GPT e resolver? Cara, provavelmente, se você está montando um GPT e está resolvendo o problema, claro, pô, muito mais fácil de fazer e muito mais barato, fica aí. Só que é o seguinte, eu comecei a encontrar uns problemas que não estava dando para resolver com o GPT. Eu precisava de mais capacidade de raciocínio, eu precisava de mais troca de informação entre os diferentes agentes, e aí é onde o sistema multiagente começa a brilhar. E ele mostrou esse gráfico aqui numa palestra do começo do ano dele, que ele falou o seguinte: quando você pega o GPT 3.5, geração antiga, e dá um zero shot, você não explica nada e faz um pedido. Usando esse benchmark, que é um benchmark de código, né, chama Human Eval, ele tira uma nota de 48%. Quando você monta uma estrutura multi-agentes, ele chega lá perto dos 100%. Ou seja, a rede de agentes também tem propriedades emergentes. Ela consegue entender a dimensão do problema porque tem várias pessoas, né, vários agentes trabalhando junto naquela solução. E aí ele falou outra coisa. E ele falou, cara, se eu pegar a próxima geração, que é o GPT-4, lá no Zero Shot, olha como ele melhorou. Saiu de 48% para 67% no Zero Shot. Mas se eu botar o GPT-4 no agente, eu vou lá para 90 e tantos por cento também. E a sacada dele foi dizer o seguinte: tá todo mundo querendo saber do GPT-5, né? Quando que vem a próxima geração? O quão melhor ela vai ser? Será que o salto vai ser igual foi do GPT-3.5 para o 4? Eu não tenho certeza. Mas se você quiser ter um gostinho do que vai ser o GPT-5, é só montar uma rede multi-agentes com o GPT-4. Você consegue entregar resultados da próxima geração com agentes dessa geração. Então é isso que eu quero bater na tecla da gente aproveitar, e eu estou vendo que tem gente que está se cegando e se bloqueando em relação a isso. Bom, isso aqui é do João Moura, lá do Crew AI. E aí ele começou a bater na seguinte tecla, que historicamente, quando a gente ia desenvolver software, você tinha um paradigma muito claro. Você precisa ter um input de dados, tem que ter lá um SQL, tem que ter lá um arquivo CSV, você tem que seguir uma especificação, você tem que entregar um código ou um dado estruturado. Aí o seu sistema vai lá e executa um processo, uma transformação, uma alteração, uma inclusão, uma conta, qualquer coisa. E no final, ele solta um resultado previsível, planejado, controlado. Só que o nosso universo de dados, todo mundo falando Big Data, né? Sei quantos petabytes de dados e etc. são produzidos. A gente produziu nos últimos 2 anos mais dados do que a gente produziu na história da humanidade inteira somada. Só que é o seguinte, 99% desses dados são não estruturados. É texto de e-mail, é conversa de reunião, é anotação desorganizada no bloco de notas. Como que eu jogo isso nesse escopo? E para desenvolver software aqui, ó, vai errar uma vírgula aqui no documento, vai trocar uma codificação no banco de dados. Cagou teu software inteiro. Só que agora, com o LLM fazendo parte do processo, você começa a poder trabalhar com inputs não estruturados, o João chama de fuzzy. O processo do meio do caminho, você também não precisa prever quais são os passos, as atividades ou os processos que vão ser feitos. E lá no final, você também pode sair com um resultado diferente a cada vez que você roda. Agora, isso vai servir para todos os cenários? Por exemplo, Kenneth, você colocaria um sistema multi-agentes para pilotar um avião? Não, se eu tivesse embarcado. Então, quando eu estou num cenário onde eu preciso ter os resultados objetivamente medidos e controlados, está tudo bem o jeito que a gente fazia antes. Só que nesse mundão velho nosso aqui, girando rápido do jeito que está, com coisa nova aparecendo o tempo todo, e querendo aproveitar o potencial de todos esses dados, eu trabalho lá com marketing, lembra? Social media, conteúdo, clique, comentário, compartilhamento. Eu trabalho cada hora com input diferente. Então, para mim, esse paradigma funciona bem demais. Para me trazer, às vezes, um resultado que eu não sei qual é. Um consultor, quando trabalha numa empresa, se você contratar, é uma frase que a gente usa na gestão, se você contratar 3 consultores para fazer uma consultoria, os 3 vão apresentar relatórios diferentes. Cada um vai falar um caminho diferente para você. Está aqui, ó. Porque os inputs, cada um vai coletar o dado diferente.
A maneira que eles vão estruturar o relatório é diferente e o relatório final também. Então, a gente tem que escolher usar os frameworks multi-agentes, lembrando dessas premissas, aonde ele realmente agrega um determinado valor. Usei o AutoGen lá no começo, agora parece que ele deu uma melhoradinha. Mas, gente, o que eu estou usando de verdade mesmo é o tal do Crew AI. Cara, o João, né, amigo do Sandeco, o cara botou open source essa parada, cara. Que coração é esse? Soltar uma ferramenta de orquestração de sistemas multiagentes com um GPT, ele criou um assistente que escreve o código para você. Então você não precisa nem entender de programação para botar de pé o seu primeiro sistema, se você quiser rodar. Ele já tem um agente, um assistente que te ensina a fazer a sua rede de agentes. Então você fala, me ajuda a criar uma rede de agentes que tenha um editor, um revisor e um arte final. Quero que cada um faça tal tarefa. Ele escreve o código todo para você. Então o João liberou isso, está disponível. Kenneth, quero aprender, gostei, quero saber. Vou dar a dica crucial para vocês. Vai no YouTube, escreve Sandeco, o melhor cara do Brasil. Eu ia falar que era o melhor cara do mundo, mas o mundo é muito grande, eu não sei, não vi todos ainda, né? Mas, cara, eu não achei nenhum canal gringo que tenha a didática que esse cara tem para explicar as coisas. Entra lá, ele tem uns casos de uso bem legais, já aplicados, ele mostra o código, você faz lá no Google Notebook, facinho de botar de pé os seus primeiros sistemas. Essa é a Crew AI, está em franco desenvolvimento, recebeu investimento agora, fez uma parceria com a IBM também, lançou a versão interface gráfica, que a gente estava ansioso para ver como é que era também. Então tem muita novidade acontecendo por ali. Eu gosto sempre de colocar esse gráfico da Gartner, porque eu confesso que quando eu cheguei lá no MIT, e aí eu fui conversar com os caras, você usou esse gráfico mais cedo, né, Pedro? Muito bom, Thiago. Eu cheguei lá no MIT, eu fiquei com medo, cara. Eu falei, bicho, vai que eu tô delirando, cara. Vai que eu tô achando que esse negócio é a última bolachinha do pacote e os caras do MIT já sabem isso aqui há 50 anos. Eu fiquei com esse medo, sinceridade, meu. Cara, aí a hora que a mulher me falou que ela estava fazendo 2 agentes, estava achando o máximo, agora deixa comigo. Agora esse cara do Centro-Oeste aqui, o bicho vai pegar fogo. E na semana que eu estava lançando o livro lá, apresentando para ela, a Gartner solta esse Hype Cycle. Eu que trabalho com tecnologia emergente, todo ano eu tenho que ver isso aqui. A Gartner faz a dela, a Forrester faz a dela também. Tem outros players, pessoas físicas que fazem suas previsões, mas eu gostei muito porque ela botou lá Multi-Agent Systems, botou também Autonomous Agents, como tecnologias na fase de gatilho da inovação. Qual que é a fase gatilho da inovação? É a fase que os caras da Campus Party estão mexendo com o negócio. Então isso aqui não está ainda lá para o usuário final do ChatGPT. Isso aqui é para nós aqui. Quem aqui escreve um pouquinho de código, é maker, bota a mão na massa? Levanta a mão só para eu sentir assim. Vocês é que vão usar isso daqui. Por quê? Porque a gente chega primeiro. A gente entende como faz, ensina como que faz cobrando, ensina como é que faz, e aí depois vende serviço fazendo aquilo. Em 2025, segundo a Gartner, né, e eu estou apostando nisso também, isso aqui vai chegar nessa próxima fase aqui. Sabe como chama essa fase? Pico de expectativas infladas. Lembra quando o Zuckerberg apresentou o metaverso e falou que ele ia curar o câncer, ia resolver todos os problemas de educação, e a gente não ia ter mais desafio nenhum na humanidade, e todas as reuniões iam ser no metaverso? É uma tendência humana. Toda vez que sai a tecnologia nova, as pessoas querem que elas resolvam todos esses problemas. Até porque são problemas que a gente não quer ter mesmo. Então, a IA generativa já passou essa fase. Agora, a galera do ChatGPT, lembra? No 30 de novembro de 2022, amanhã faz 2 anos. Já passou 2 anos, é o prazo que a tecnologia fica aqui. Depois a galera cansa. As pessoas estão me perguntando, Kenneth, mas qual que é a próxima curva? Cara, a próxima curva é alguma tecnologia que está nessa lista aqui, ó. A Gartner erra mais que acerta. Então, várias dessas não vão ser. Mas eu estou botando os meus boizinhos aqui nos sistemas multiagentes. E também não estou sozinho nessa. O Eric Schmidt, que foi o CEO do Google, só fala nisso. Bill Gates só fala nisso. Entra no Google Notícias e escreve agentes de IA. Olha o tanto de gente graúda, gente que tem visão de tecnologia, fazendo aposta para o próximo passo. E aí, aqui, galera, é porque eu fui lá para o MIT. Lá o negócio é sério, o bagulho lá é acadêmico, os caras gostam de fonte, embasamento. Então eu fui ver o seguinte, quais são as pessoas, os autores, que já publicaram alguma coisa nesse quesito. Só que eu tive um problema. Vários dos artigos são artigos pré-print. Eles ainda não foram publicados. Eu não sei se todo mundo conhece o mundo acadêmico, mas você manda um artigo para revisão,
É 6 meses, 8 meses para o cara decidir publicar o seu artigo, se decidir. Cara, se eu for esperar 6 a 8 meses, eu vou chegar na onda atrasado. Igual surfista, né? A onda vai passar e eu vou ter ficado para trás. Então eu tive que tomar o risco. Eu trabalhei com alguns artigos que ainda não foram totalmente avaliados. E quando eu escrevi o livro, eu fiquei preocupado com isso também. Cara, vai que eu fiz uma aposta aqui em cima de uma ideia e essa ideia não vinga. Então esse é um ponto importante para ressaltar. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, gente, não é nada construído em cima de uma fortaleza sólida. Empresário, principalmente empresário aqui no Centro-Oeste, fala assim, eu quero que todo mundo se dê mal, depois todo mundo se dê mal, eu entro. Porque aí eu já testei, eu já aprendi. Eu não estou falando disso. Eu estou falando aqui em ser inovador, em chegar primeiro, e chegar antes das pessoas para fazer as coisas. Então tem o ChatDev, que é uma empresa de desenvolvimento de software, que resolve problemas reais de software, inclusive gera receita. TransAgent é para tradução, e o Agent Hospital é mais um simulado. Eles simularam a situação de um hospital real. Tem médico, tem paciente, tem enfermeira. Então ficam referências mais acadêmicas para quem gostar. Mas na verdade, verdadeiro, eu não vim falar de academia, caramba. Eu vim falar de estudo de caso aplicado e prático. Como é que funciona, galera? Eu conheço um monte de gente nas empresas. Os caras me ligam perguntando, Kenneth, o que está acontecendo de novo? Aí às vezes eu tenho coisa para contar, às vezes eu não tenho. Às vezes eu ligo para eles também. Quando eu trombo com alguma coisa legal, eu falo, apareceu um negócio interessante. Lá em janeirão, quando eu comecei a usar o Crue AI, falei, apareceu um negócio interessante. E comecei a provocar os caras para a gente fazer o que a gente chama de MVP, ou prova de conceito, ou protótipo, né? Depende do estágio, mas para a gente botar de pé alguma coisa. Então eu vou contar para vocês alguns que já estão em produção. Não necessariamente em larga escala, mas já tem cliente e usuário de verdade utilizando. Esse primeiro aqui eu acho muito maneiro, galera. Isso aqui é o seguinte. Indústria farmacêutica. Os médicos têm que fazer prescrição médica. Os médicos são visitados pelos representantes. Não sei quem já foi no médico, aí aparece os caras com a pastinha, fura a sua fila, entra lá com o médico e fala pro médico, olha, você tem que dar esse remédio, tem que prescrever esse remédio. Esses caras, eles não fazem visita à toa. Eles têm um software chamado Close-Up, que tem as informações de todas as prescrições de todos os médicos daquela cidade, daquela região. Então, ele tem que entrar, o vendedor tem que entrar e analisar no dashboard. Peraí, esse cara está receitando o quê? Que tipo de medicamento? Medicamento da minha empresa ou medicamento do concorrente? Qual que é o perfil de cliente? Em que farmácia que o cara compra? Tem todos esses dados, um dashboard completíssimo. Esse representante de vendas também precisa passar por um treinamento. Ele precisa aprender como que o medicamento funciona. Isso aqui é um princípio ativo. Agora tem esse Ozempic, né? O GLP-1 que simula o intestino, não sei o que lá. Então ele tem que assistir vídeo pra caramba, tem que ler texto pra cacete. Só que é o seguinte, cara, na indústria farmacêutica, a rotatividade é muito alta. Então, às vezes, o cara demora 3, 4 meses para aprender esse negócio todo. Lembra que eu te falei desse exemplo? Ele demora 3, 4 meses para aprender o negócio todo. A hora que ele fica bom, ele vai mandado embora. Vai trabalhar em outra empresa. Segundo problema, vendedor é muito bom em vendas. Vendedor, via de regra, não é muito analítico. Eles odeiam entrar no dashboard. Eles são muito mais chegar no improviso e convencer na lábia do que sentar no bendito dashboard. Só que não dá, para conversar com o médico, a venda é técnica. Não dá para você chegar só no lábio, só no fio do bigode, como a gente diz. O que a gente fez? Criou uma pequena, e aqui vocês vão ver os meus exemplos, tá, gente? Todas as redes que eu vou mostrar são pequenas, não precisa de muito agente, não. Mas uma redezinha fazendo RAG nos materiais educacionais, ou seja, assistiu todos os vídeos do medicamento e leu todos os artigos científicos. Sabe tudo, assistentezão lá. RAG. Uma API, uma API, que conecta com o dashboard lá da Close-Up. Quer dizer, o cara não precisa entrar no dashboard. Tem um agente, entra lá no dashboard e faz as consultas e devolve uma resposta. Aí, como é que funciona na prática? O representante de medicamentos, a hora que ele senta na sala de espera do médico, ele vai esperar um pouco. Ele abre o WhatsApp, escreve assim, tô indo visitar o médico Kenneth Correia, o CRM dele é 1234/GO. Via WhatsApp, ele gera essa consulta, bate lá na API, lê tudo sobre o que aquele médico está prescrevendo, bate lá na documentação, vê todas as orientações, tudo isso acontece invisível para o usuário, o vendedor nem sabe que isso aí está acontecendo, por enquanto ele está conversando com a secretária. Em 30, 40 segundos, volta 3, a gente chama em inglês de talking points, 3 frases de ação para ele falar com o médico.
E é só isso que o vendedor precisa. Porque você sabe exatamente qual é a mensagem certa para convencer aquele médico a prescrever aquele medicamento. Então a gente começa a inverter. Por exemplo, eu ainda vendo horrores de dashboard. Vendo dashboard pra caramba. Só que é o seguinte, a galera tá querendo conversar no WhatsApp, não tá querendo mais fazer dashboard. Então vamos conversar pelo WhatsApp. O cara manda o CRM, eu devolvo para ele o que ele tem que falar. E o vendedor faz assim a venda. Então essa foi uma mudança legal que começou esse ano com essa indústria farmacêutica. Eu chamei de RAI aqui, tá, gente? Redes de agentes inteligentes. Agora eu vou falar do frigorífico. Agora vamos sair lá das vendas, vamos lá para a fábrica. Bom, Big Data, internet das coisas, AI, insights, tudo muito legal, né? Dentro dos frigoríficos, dentro das plantas industriais, tem máquinas cada vez mais poderosas. Além delas fazerem lá, bate aqui o martelo, processa, aqui eu tô falando de frigorífico, né? Carrega a carne para lá, joga num líquido, tira daqui, joga para lá. Essas máquinas, usando o Arduino, que tem uma galera aqui fazendo, gera dados. Dados sobre a performance da máquina, dados sobre lá o peso da carne, a cor, né? Carne vermelha, você tem que saber se a cor está adequada, tal. O volume de produção. Está gerando dado pra caramba. Quem que tem que analisar esses dados? Cientista de dados. Agora pergunta, tem cientista de dados sobrando? Tem muito mais empresa precisando de cientista de dados do que tem cientista de dados disponível. Então o que a gente fez? Fizemos uma pequena RAI, de novo, hein? Uma pequena rede que vai consultar os dados dessas máquinas. Basicamente, é um agente especializado para cada máquina. Ele recebe no RAG os parâmetros de funcionamento da máquina, tem tudo nos manuais. As máquinas são alemãs, francesas, chinesas. Vem a máquina e vem o manual inteiro. A gente abastece com o manual e aí roda um ciclo. Aí tem máquina que é de 5 em 5 minutos, tem máquina que é de 1 em 1 hora, tem máquina que é uma vez por semana. Então depende da máquina. Roda um agente que puxa todos os dados de produção daquela máquina. E aí ele compara com o parâmetro. Peraí, ó, essa máquina tinha que estar fazendo tantos por segundo. Está fazendo menos. Está fora do parâmetro de funcionamento. E agora? Desliga a máquina? Não. Pelo amor de Deus, gente. Se uma fábrica dessa, um frigorífico desses, para, é tipo milhões de reais por hora. Então não pode parar. Mas é o seguinte, pode ser que aquele comportamento fora do parâmetro não seja nada. Pode ser, por exemplo, uma coisa que acontece com o LLM, um falso positivo. Na verdade, não era, estava tudo bem. Mas pode ser que não seja. Então, o que a gente faz? Human in the loop. E vocês vão ver de novo o WhatsApp, que é o que a pessoa já está usando, já está no bolso do cara. Então, o responsável do turno recebe a mensagem do WhatsApp. Confere a máquina trituradora número 34, que ela está apresentando comportamento fora de parâmetro. Ele chega com o WhatsAppzão na frente da máquina e faz lá o procedimento, se for necessário, analisa a situação para fazer então. Então, a gente começa a substituir tarefas, porque antes, alguém poderia argumentar assim, Kenneth, mas isso aí não tem novidade, pô. A gente já não fazia RPA? Só que, gente, RPA é lindo, é maravilhoso. Eu amo, eu faço RPA pra caramba. Só que o RPA tem que ser tudo direitinho, nos conformes, nas regras. Aqui é um monte de máquina diferente, que tem atualização de firmware, que muda padrão de arquivo toda vez. Eu não preciso mais me preocupar. Saiu um release note, né, uma atualização do firmware, do hardware. Não tem problema, eu abasteço o RAG automático na hora, ela já sabe o novo padrão de comportamento. Então joga pro WhatsApp e o cara vai conferir. Então, exemplo número 2. Cara, esse aqui, ele é o mais besta, mas eu acho um dos mais legais. Não sei quem viu aquele exemplo uma palestra do Steve Jobs, lá nos anos 80, que ele falou assim, ele estava falando sobre educação, ele falou, não seria muito legal se a gente pudesse ter aula com Aristóteles e Platão? Cara, já dá para ter aula com Aristóteles e Platão. É só criar um agente para Aristóteles e outro agente para Platão. Só que a graça não é você uma hora perguntar uma coisa para Aristóteles, aí ele te xinga. Aí você pergunta outro para o Platão e ele te xinga. O legal é botar o Aristóteles e o Platão para brigar, entendeu? Então, o que eu fiz lá na minha empresa? Eu criei um comitê, aliás, eu criei um conselho e eu criei alguns comitês. Então, quem que está no meu comitê de estratégia? Gary Hamel, Michael Porter e o Sun Tzu. Esse aqui, inclusive, já morreu faz pelo menos uns 2000 anos. Está participando lá. E aí, o que eu faço? Esse ano, esse aqui é o meu planejamento estratégico. Eu subo o PDF, o documento, o planejamento, o PowerPoint que a gente montou. E aí eu falo, agora eu quero que vocês analisem se a minha estratégia é efetiva. Aí, em vez do Sun Tzu falar, puta, Kenny, essa estratégia tá uma merda. Ele vira e falou, Porter, o que você acha? Aí o Porter fala, não sei, vamos perguntar pro Gary Hamel.
E aí, cara, lembra que eu falei que são resultados inesperados? Pô, olha que papo de maluco. O que pode sair dessa conversa? Não sei, mas cada vez que eu rodo a conversa, sai uma resposta diferente. E no fim do dia, o ser humano no processo, vou avaliando se aquilo faz sentido. Inclusive, a ideia de publicar o livro do MIT veio do Sun Tzu. Mesmo que não tivesse o MIT na época dele. Porque ele, a partir da literatura que eu subi, Sun Tzu, todos os livros dele já venceu o copyright, né? 70 anos de copyright, Sun Tzu já passou um pouquinho. Então, ele foi quem analisou, com base no livro dele, que eu fiz um RAG simples, que hoje é a coisa mais fácil do mundo, botei os agentes para brigar. Tem o comitê de marketing e para cada assunto diferente. Inclusive, quando eu comecei a fazer isso aqui, esse cara estava vivo ainda. Ele morreu, mas na minha empresa ele ainda está trabalhando lá. Ainda está prestando serviço lá na parte de conselho. Então, é muito legal colocar isso para rodar na prática. E, de novo, muito simples de fazer. Não estou falando aqui de rocket science, como eu vi num pessoal ali. Não, esse aqui é simples de botar de pé e um excelente começo. Esse é o exemplo que eu te falei que você ia gostar da área de vendas. Isso aqui a gente fez com uma telecom. Foi o seguinte. Depois da pandemia, as pessoas estão indo menos nas lojas. Só que as lojas das telecoms, quem já foi num shopping, numa loja de rua, tem aquele monte de computador, um monte de funcionário, e aí eles ficam só escorados conversando, né? Por quê? Porque eles estão esperando entrar cliente na loja. Só que ninguém mais, quem que vai numa loja de telecom? Só vai quando você tem um problema específico, não vai comprar nada, né? Então eles estão com a mão de obra parada e disponível que poderia estar atendendo. Começaram a fazer telemarketing. Só que é o seguinte, essa telecom aqui tem um cadastro de 65 milhões de brasileiros. Adianta pegar a lista dos clientes e falar, vou começar ligando pro pessoal com a letra A, né? Oi, Amanda, tudo bem? Quer comprar? Né? Oi, Ângela. Não, pô, você tem que priorizar. Para quem que você liga? Segunda coisa, o que você vende? Um monte de detalhe para você fazer no meio do caminho. Então, o que a gente fez? Uma redezinha pequena de agentes, até porque, não sei se vocês sabem, mas as telecoms sabem tudo da nossa vida, né? Para quem que a gente liga, com que frequência, a quantidade que a gente consome, quando que a gente contratou o plano, se a gente tem mais de uma linha, eles sabem tudo. Então, eu pluguei, porque, de novo, gente, os agentes já vêm preparados com ferramentas. E as ferramentas podem conectar na API que for. Se tiver uma API, e eu sei que às vezes esse é um desafio em si, né? Mas se tiver uma API, dá para plugar no sistema de agentes. E aí eu forneço os dados de contato do cliente, então o telefone da Amanda, a recomendação de produtos, e isso aqui é machine learning tradicional. Isso aqui, inclusive, é um sistema que nem foi eu que desenvolvi, ele já tem lá. Quando eles puxam a capivara, vocês usam essa expressão aqui também, em Goiás? Quando a gente puxa a capivara do cliente, ele já tem um machine learning que fala, pode ligar, pode vender esse produto, que esse produto essa pessoa vai comprar, com base em todas as compras que acontecem todos os dias deles. E por último, já que a gente está falando de LLM, a abordagem sugerida. Então hoje o terminal do camarada que está sentado na loja, que antes estava escorado, e agora tem meta do número de atendimentos por dia para fazer, já diz para ele, Amanda vai vender o plano de 50 GB para ela, recomendo que você fale que funciona em qualquer cidade do Brasil, porque ela viaja muito. Na hora, com dados que a empresa já tem, que são diferentes para cada cliente. A Amanda é assim, a Aline é de outro jeito, a Ângela é de outro também. Então a gente sempre adaptando para isso. E por último, eu coloquei esse exemplo aqui de uma EdTech, de uma empresa de educação, que tinha o seguinte problema. A galera ia fazer os cursos, a empresa tem mais de 800 cursos publicados, aí a pessoa, eles fazem um super marketing, captam clientes, traz o aluno para dentro. A hora que o aluno começa a fazer o curso, ele reclama. Não gostei do curso. Ele faz NPS, sabe? Net Promoter Score, uma avaliação de 0 a 10, recomendaria para o amigo. Todo mundo que dá nota baixa, eles vão ver o motivo. Aí, um dos motivos que eles tiveram era o seguinte, as pessoas estavam reclamando de material desatualizado. Só que é o seguinte, como é que você revisa 800 cursos para saber se o material está desatualizado? E outra, revisou hoje. Daqui a 6 meses, será que está desatualizado de novo? Tem que revisar de novo. 800 cursos por vez. Então a gente montou uma redezinha pequenininha de agentes, que tem um humano no processo, que faz o seguinte, ela confere. Às vezes, é um curso online, tem um link para um episódio de podcast. Caiu o link. Erro 404. Então ele consegue clicar, né? O agente clica em todos os links de todos os 800 cursos. Ele vê a data de publicação. Então ele clicou, é uma notícia, ele entrou lá no UOL, a notícia de 2013. Pô, nós estamos em 2024, nenhum aluno quer fazer uma aula em 2024 com a notícia de 2013. Então ele confere a data quando foi publicado. E terceiro, reclamações, porque dentro do AVA, né, que é o ambiente de aprendizagem,
a pessoa pode clicar no joinha para baixo lá e escrever qualquer asneira. Então, esses dados todos são consumidos, cada agente com uma função diferente, todos eles geram uma notificação. E aí, todo primeiro dia do mês, a gente roda essa rede nos 800 cursos da instituição. E aí, a caixa de e-mails do humano no processo fica longa, e aí ele não precisa mais assistir 800 cursos, ele revisa só aonde teve um flag, né, um anúncio ou um aviso de que tinha alguma coisa errada. Então, galera, eu quis trazer alguns desses exemplos para vocês. Por quê? Porque eu não estou falando do papo de futuro. Papo de futuro é para os meus clientes, os executivos lá na empresa. Para eles, isso aí é o papo de 2025. Só que é o seguinte, quando eles chegarem em 2025 e falarem, ô, esse negócio de agentes é legal, eles vão precisar de gente para fazer isso para eles. E eu tô vendo que aqui em Goiânia, vocês estão criando uma powerhouse, que é o termo que a gente usa, de uma galera fera que está estudando, que está aprendendo, que está vendo os cursos do João da Crew AI de graça lá no Deep Learning AI, gastando energia para aprender. Você vai parar para aprender HTML em CSS em tempo de IA generativa e agente inteligente? Essa é a provocação que eu quero fazer, né? É muito mais legal, e eu falo por experiência própria, fazer negócio olhando pelo para-brisa do carro do que pelo retrovisor. Essa foi a proposta que eu contei no meu livro. Eu chamei ele de organizações cognitivas. Por quê? Porque eu já estou vendo, não é papo de futuro, eu já estou vendo, mas claro que ainda é desse tamanho e só tem como aumentar. As empresas estão mudando o seu organograma. Sabe aquele documento que você coloca os cargos da pessoa? E aí, de novo, aquele papo, será que a IA vai substituir as profissões? Balela, balela. Quem está falando isso aí não gastou meia hora para usar o negócio. É o seguinte, uma pessoa, um profissional, ele executa inúmeras tarefas. Com certeza, várias tarefas de várias profissões dá para a gente automatizar. Não precisa nem de LLM não, viu? Já dava para automatizar com RPA antes. Mas agora, com as redes de agentes inteligentes, dá para automatizar para caramba. Mas o que eu percebi em todos os exemplos que eu mostrei para vocês, gente, e até vi um vídeo ontem que o cara falou o seguinte, ele apresentou uma rede a um gringo, eu não sei de onde ele é, não, é do leste europeu. E aí os comentários do YouTube eram assim, ele fez uma rede que sugeria abordagem no Instagram para vender serviços de programação. Aí a galera no comentário falando assim, peraí, mas não dá para ele já mandar a mensagem? Eu quero que ele já venda o serviço, já faça a conversa, né? Ou seja, as pessoas estão preocupadas em serem substituídas, mas tem uma parte do trabalho que o ser humano ainda vai fazer muito melhor. Então, eu não acho que a conversa é sobre acabar com a profissão, embora isso venda muito mais jornal e gere muito mais cliques. A conversa é quais são as tarefas que a gente vai substituir pela rede de agentes inteligentes. E aí, o organograma das empresas agora é um organograma com pessoas e com agentes. E é o seguinte, cada pessoa tem um mundaréu de agente trabalhando para ela. Por quê? Porque os agentes não fazem o trabalho completo. Cada agente cumpre um papel. Quando você começa a montar suas redes de agente, você escolhe, inclusive, o processo. Como que esses agentes vão trabalhar? Eles vão trabalhar de forma sequencial? Primeiro a Maria, depois o João, depois o Kenneth, depois o José. Ou eles vão trabalhar de maneira hierárquica. Vai ter um chefe, esse chefe vai atribuir a responsabilidade para Maria. A hora que a Maria terminar o trabalho, o chefe vai conferir se ficou bom. Se não ficou bom, ele devolve para a Maria. Tudo isso, o framework de orquestração, o Crew AI, que é o que eu estou gostando aqui, faz para você. Então, essa é a reflexão que eu estou trazendo, como que isso impacta nos negócios. Então, isso era o que eu queria trazer para vocês. Eu deixo aqui meu link do Instagram, onde eu tenho postado conteúdo, gosto de conversar, respondo todo mundo, às vezes demora um pouquinho, e quero abrir para perguntas, para a gente poder trocar uma ideia. Não sei como é que a gente está de tempo aí, para a gente poder conversar, perguntas, dúvidas, ideias, críticas. É isso aí. Vai lá. Já vai chegar o mic aí para você. Tá calor aí embaixo também, gente? Ou sou só eu? Olá, tudo bem? Bebendo água, né? Não tô te escutando, eu tô sem fone. Peraí. Não tá escutando. A hora que você falou a primeira palavra, eu descobri que eu tava sem fone. Obrigado, meu querido. Vai. Olá, tudo bem? Muito obrigado pela sua... Não? Não tá saindo? Tá tocando rádio.
Eu não tô ouvindo ele, não. Vai lá. Pessoal, Sandeco, como sempre, muito prestativo. Sempre. Citei ele na minha palestra. Muito obrigado, inclusive, pela colaboração com a sociedade. Peraí que eu acho que eu tô meio alienígena aqui. Fala de novo. Oi, Aí, vai lá. agora sim. Gostaria que você citasse um pouco mais sobre aqueles estudos que você viu lá no MIT, que ainda não foram publicados, etc. E, assim, parabéns pela palestra, boa didática. Curti muito te conhecer hoje. Valeu, que legal, cara. Cara, é o seguinte, o de hospital, eu acho ele mais divertidinho, mais curioso pra gente ver o comportamento que emerge. Por exemplo, as enfermeiras entram de greve e tal, então é engraçado de ver. Mas no fim do dia é tipo jogar The Sims sem o mouse, sabe? As coisas vão acontecendo e você vai meio que assistindo. Agora, os outros dois, cara, tá muito legal. Deixa eu voltar aqui no slide só pra gente... Opa. O ChatDev, por exemplo, os caras abriram uma conta no Fiverr e no Rent-A-Coder, que são aquelas plataformas de problemas reais, de pessoas reais com grana, e botaram o ChatDev para resolver. E ele resolveu uns 40 e quantos por cento dos casos. Ou seja, menos da metade. Então a avaliação de 5 estrelas dele é uma merda. Você entra no Fiverr, é uma bosta. Né? Por quê? Porque ele não resolve a maioria, ele pega o job e não resolve. Só que é o seguinte, os que ele resolve, ele recebe, né? Então eu acho que assim, a arquitetura deles é muito básica. Eu não pararia, não. É de 2023, inclusive, né? Você mostrou hoje na sua palestra lá. Foi. Eu acho que ele é muito legal para você estudar e falar: olha que legal como que a gente fazia isso na era medieval, mas hoje não é mais assim, não, bicho. Nós já estamos praticamente em 2025, né? Já evoluiu muito do ChatDev para cá. O TransAgents, eu vi, eles também pegaram jobs reais. Só que a diferença do que ele entrega pro que o GPT-4o1 entrega, cara, tá desse tamanho aqui, ó. Então, assim, não tá mais rolando, entendeu? Agora, falando papo de outubro, novembro de 24. Não tá mais tão atualizado, não. Beleza? Show, muito obrigado. Valeu. Vai lá, mais pergunta? Boa noite, parabéns pela palestra, muito boa. Valeu, que legal. Conteúdo riquíssimo aí. Eu queria falar um pouquinho, né? Você já trabalha na área, já está aí prestando serviço. Como que você chega para falar para esse cara que ele tem um problema e que ele pode ser automatizado? É uma questão assim mais de didática de falar para o cara, você tem esse problema, você pode otimizar o trabalho da sua equipe e tal. Dá um pouquinho desse feedback mais da parte de... Show de bola. Vou te dar uma notícia ruim, cara. Você aparentemente é mais novo do que eu. O que eu percebi? Em 2024, eu falo as mesmas merda que eu falava em 2014. Provavelmente as mesmas que eu falava em 2004. A maioria dos problemas das empresas não precisa de uma rede de agentes inteligentes. Só precisa implementar um CRM básico. Então, o que eu descobri, cara? Que quando você vai ficando com o cabelo mais prateado, né? O cabelo vai ficando mais grisalho. Aqui, se eu deixo a minha barba crescer, quando eu tenho uma reunião com um cliente, assim, eu deixo a barba crescer aqui na frente, ela fica branquinha. Aí os caras começam a disputar. Então, o meu maior problema em tudo isso foi eu tive que ficar mais velho para começar a ser respeitado. Mas, de verdade, cara, eu acho que eu já tinha uma ideia boa lá atrás antes. Então, primeiro desafio, é difícil pra caramba do cara te respeitar. Ele não acredita na sua solução. Segundo, para essas soluções, a gente tá falando de um negócio muito novo, né? Por exemplo, o Kenneth Correia é especialista em agentes. Bicho, eu tô há 10 meses brincando desse negócio, caramba. Como é especialista, caraca? Daqui uns 5 anos, talvez. Então, a gente tá trabalhando num terreno, num território, cara, que é a pontinha do iceberg. E, de novo, voltar lá no MIT. Cara, eu achei que os caras já manjavam de tudo. Eles não manjavam. Então, falando pra você, cara, tem gente no grupo do Sandeco que sabe 10 vezes mais do que o PhD do MIT desse assunto. É desse nível que eu tô falando. É escala global. Eu saí do MIT, os caras da Índia me ligaram. Eu tinha ido pra Índia em fevereiro. Falaram, não, vem lançar o livro aqui. Lá na Índia tem um negócio que chama IIT, que é tipo a cópia do MIT, só troca o Massachusetts por Índia. É verdade, existe mesmo. Década de 50 ainda. Os caras falaram, vem pra cá contar. Cheguei na Índia, os caras nem sabiam que esse negócio estava acontecendo, bicho. Então, assim, é a oportunidade de trabalhar com um negócio que está na crista da onda. Agora, o nosso empresariado ou os executivos, a maioria não está na crista da onda, cara. É fogo, viu? Então, essa é a minha má notícia. Leva tempo, os caras não respeitam por conta um pouco dessa coisa da idade, isso vai passando mais valor. Agora, se você fizer, cara, se você for o cara técnico que bota de pé, você pode colar num CTO, você pode colar num gerente de TI, você pode montar uma equipe com outros colegas seus que fazem e ir para cima, porque tem,
Um desses casos que eu contei para vocês é na Inglaterra. Os outros 5 são no Brasil. Então, eu estou falando que empresa brasileira já está usando rede de agente inteligente. Então, só tem que cavar um pouquinho mais, porque é um pouco mais difícil. Beleza? Valeu. Parabéns aí pela abordagem. Foi riquíssimo o conteúdo. Você citou uma plataforma no início. Queria saber a diferença dela para Langflow, se você tem utilizado. Cara, eu pessoalmente testei e usei um pouco. Quer completar a pergunta? Ou é isso aí? Não, eu queria saber se você utilizou e saber as principais diferenças que você observou entre Langflow e essa que você recomendou. Por quê? Eu estou utilizando hoje Langflow para fazer integração de sensores de IoT. E aí eu estou fazendo um negócio que é o seguinte, eu tenho algumas estações meteorológicas e outros sensores diversos, analisando, por exemplo, conforto animal, ventilador, temperatura. É um cenário bem rico. Eu fiz uma arquitetura parecida com o que você falou. Eu tenho agentes para cenários específicos, eu rodo eles, aglutino na minha rede e depois eu trabalho esses dados lá na frente. E tá funcionando. Tá funcionando. Aí depois eu tenho outra pergunta sobre isso, mas eu queria saber a diferença entre os dois, se você viu uma diferença muito grande entre Cara, essas... eu vi uma entrevista do João Moura da Crew AI, ele vai responder muito melhor que eu. Eu não sei, tecnicamente ele vai ter mais embasamento, mas o que ficou muito claro para mim é que o Crew AI, especificamente o open source, por a maneira como ele foi pensado é para o deploy rápido. Então, acho que a principal vantagem ela é menos burocrática. Eu diria assim, eu acho que esse seria o principal aspecto. A curva de aprendizado que você botar a primeira rede de agentes, Star Wars, né? Um exemplo incrível lá que o Sandeco fez no canal dele, você começa a ver o resultado agora, daqui meia hora. Se você começar agora, daqui meia hora você rodou a primeira rede. E aí, eu acho que você deve ter demorado um pouquinho mais que isso com a tua primeira. Então, acho que o principal aspecto é essa burocracia. Mas procura o João Moura falando que ele faz uma comparação bem legal. Posso fazer mais uma pergunta? Vai lá. Como você está trabalhando aí com redes, com mais agentes, você conseguiu descobrir uma taxa de balanceamento, tipo um load balance? Tem alguma métrica para colocar ou tirar agentes nessa rede? Você conseguiu já achar alguma métrica sobre isso? Você viu algum material sobre isso? Eu não tenho uma resposta que o pessoal chama de bala de prata, né? Tipo, não segue isso aqui que vai dar sempre certo. Mas eu vi um cara que ficou avaliando a qualidade das respostas e ele falou que a partir de 7 a 8, acima de 7 a 8 agentes, é muito difícil você ter controle. O resultado do trabalho daquela rede de agentes começa a ficar meio doida. E é legal, de novo, fazendo paralelo com a equipe, né? Se você tiver mais do que 7 a 8 pessoas que você lidera diretamente, em geral você perde a mão da equipe também. Então, acabou meio parecido. Então, esse número 7 a 8 é um número meio cabalístico. Você não precisa se prender nele. Mas o estudo que eu vi falava nessa quantidade. Beleza? Valeu. Me ajuda com o horário aí, cara. Então, beleza. Mais uma pergunta, galera. Vai lá. Tudo bem? Obrigado. Vamos lá. Eu fiz uma colinha aqui só para... Fala mais perto do mic para eu te ouvir melhor. Só para mim não perder que fiz uma colinha. Vai lá. Na utilização do Creo AI para você fazer fluxo de agente, isso ajuda na redução de alucinação e cada agente seria uma instância de LLM e a forma que você passou para ela seria um RAG, um Fine Tuning, uma engenharia de prompt ou um mix? Cara, gostei muito da sua primeira pergunta, mas amei a sua segunda. Então vamos lá. Primeira pergunta... O Creo AI, o fluxo dele reduz a alucinação? Pô, reduzir a alucinação. Cara, o Creo AI não faz nada. Ele é só uma plataforma de orquestração. Mas pelos agentes. Vamos lá. Quando eu vou montar a rede de agentes, tem um negócio chamado reflexão. Melhor cara do mundo que explicou isso aí do jeito mais simples, tá sentado aqui de camisa vermelha. Sandeco, pode procurar no YouTube ele falando de reflexão. Você coloca um agente para conferir o trabalho. Então, quase como se fosse o supervisor, vou chamar assim do jeito tradicional. Então, você criar 2 agentes para interagirem no mesmo entregável é um jeito bem legal de reduzir a alucinação. Então, não é o Creo AI, mas é a sua estrutura. Então, a primeira coisa, reflexão, até hoje, o melhor modelo que eu achei. Tem um segundo modelo que eu apresento no livro que chama Skin in the Game Framework. Skin in the Game, se eu for traduzir para o português correto, né, é rabo na reta, né? É colocar o rabo na reta. Então, você coloca o agente com um objetivo que, se o trabalho ficar mal feito, ele vai sofrer com aquele resultado. Ele trabalha melhor, reduz a alucinação. Então, acho que as 2 contribuições iniciais. Mas a sua segunda pergunta é muito massa. Que ele perguntou o seguinte, lá no Creo AI você pode especificar, olha, eu quero trabalhar com GPT-4 Mini, que é o mais baratinho lá que a gente está usando. Ou eu quero trabalhar com o Llama, porque eu não pago nada, eu rodo local na minha máquina e tudo mais. Dá para fazer, beleza, você especifica o LLM da rede inteira. Mas, cara, muito melhor que isso
é você ter agentes diferentes com LLMs diferentes. E aí você descobre que alguns LLMs executam tarefas distintas, melhores do que os outros. Um monte de gente me pergunta, tá, Kennedy, mas qual tarefa? Cara, sei lá, bicho, toda semana eu aprendo um negócio novo. Mas, por exemplo, o Gemini do Google tem a maior base de informações médicas do planeta. O Google Health é um projeto que tudo que eu tenho que fazer, que é conversar com o paciente, que é entender problema de saúde, eu uso o Gemini sempre. Mesmo que o GPT-4o1 seja incrível, Gemini para problema de saúde. Código, eu não sei qual que é a experiência de vocês, mas para mim o GPT-4o tá imbatível para escrever código, estou usando ele. Texto, quando eu preciso escrever texto suave, assim, eu vou no 4o mini também. Mas o Claude escreve texto com profundidade. Ele defende. No livro, por exemplo, eu usei a rede de agentes para escrever o livro sobre a rede de agentes. O Claude que escreveu a maior parte dos parágrafos, porque eu acho que o texto dele no Fedid é muito melhor. Então, sobre propriedades emergentes, também existem propriedades emergentes de você colocar LLMs para interagir entre eles. Então, eu trabalho isso. Só tem um probleminha nessa equação toda. Eu falei isso animadão lá no MIT, assim, né? Brasileirão animado. Aí a mulher falou assim, só que aqui no MIT a gente gosta de controle. A gente quer ter certeza do resultado lá na ponta. Eu falei, aí fudeu. Aí deu ruim, né? Porque com a rede de agentes e ainda misturando LLM, cada vez que você rodar vai vir um negócio diferente, né? Essa diferença. Beleza? Gente, muito obrigado.